organização, né, que é o que eu acabei de falar, de conhecer as pessoas que a gente está lidando, tem a diversidade. Então eu coloquei aqui que há uma foto onde a gente vê gestante, a gente vê deficiência visual, a gente vê cadeirante, a gente vê pessoas com baixa estatura, né? Então tem uma diversidade inúmera de pessoas. E não só de como as pessoas agem, mas às vezes fisicamente, pelas opções, ou às vezes até por algumas limitações físicas e operacionais. E você precisa saber lidar com essas pessoas também. E é muito importante ter essa diversidade, que nos impacta a ter empatia pelas pessoas, a nos tornar um conjunto. Pontos de vistas diferentes faz um todo rico, né? Se cada um questionar e pôr uma ideia diferente, a gente consegue mudar uma situação que parecia muito complexa, né? Mas o ponto de vista de cada um, a dificuldade de cada um é muito relevante. Então, a diversidade cultural é importantíssima no ambiente organizacional. Respeito acima de tudo, né? Saber limitar a nossa mente, né? A gente tem os nossos questionamentos, mas tirar esses preconceitos da nossa cabeça e conseguir se abrir pelo menos ao ouvir a pessoa, né? Quando eu falo aqui, segundo, terceiro item, em parâmetros de igualdade, não é igualdade total para cada um. Vamos pensar uma seguinte questão super simples, tá? Vamos supor que eu trabalho como uma auditora odontológica, mas tem procedimentos que não precisam ter análise técnica, né? Não vai analisar uma radiografia ou um termo que o dentista vai mandar, e eu já pré-autorizei, por exemplo, a limpeza, a consulta inicial de avaliação, e eu tenho um analista, um assistente, que quando as guias são de procedimento sem análise técnica, ele é capacitado para auditar. Ele vai ver as guias, se está com a assinatura, se está com a data, se a guia está válida, se o beneficiário está ativo, se o plano está ativo, se o plano tem cobertura. Então, como a demanda é muito grande, eu tenho uma analista. Vamos supor que eu trabalhe com um analista de estatura baixa. E na situação de igualdade, eu teria minha mesa e minha cadeira. E eu estou confortável. Mas para ele que tem uma estatura baixa, a minha mesa e a minha cadeira não funcionam. Concorda? E também temos, então assim, uma coisa super simples, mas essa reação de igualdade é de atender a necessidade da pessoa respeitando as suas diferenças, né? Então, por mais que, por exemplo, outro exemplo é que a gente tenha que trabalhar em equipe, se eu sou uma pessoa que tem muito frio, por que eu tenho que ficar sentada embaixo do ar-condicionado? Entendeu? Eu tenho a liberdade de sentar em outro lugar, trocar de lugar. Então, assim, a igualdade de direitos e conforto e respeito para todos. Mas não necessariamente as mesmas coisas, mas adaptado para cada um conforme a sua diversidade, tá? E um outro item muito importante que é ouvir. Hoje eu sou responsável na empresa que eu trabalho pela central de atendimento, tanto dos dentistas quanto dos beneficiários. Às vezes eu recebo uma demanda e eu sei que eu posso fazer mais pelaquela pessoa, mas ela só quer aquele detalhe. E a gente tem que ouvir o que as pessoas precisam. E às vezes é justamente isso, as pessoas só querem que a gente ouça. A gente não pode fazer nada. Mas só de ouvir a gente acalma aquela dor da pessoa. Então sempre aprendam a ouvir para depois demandar. Às vezes você tem um monte de tarefa, mas o seu gestor, o seu chefe, quer que você responda uma daquelas tarefas em primeiro lugar. E ele vai te dizer isso. Então, ouça o que ele precisa da prioridade. Por mais que você seja, de repente, super perfeccionista, que entregar tudo no tempo, tudo na mesma hora, ouça o que precisa ser feito.
para poder ter uma entrega valorizada, tá? Aí a gente segue por inclusão social, que eu acho que eu já abordei bastante, né, do respeito e a diversidade cultural, e a empatia. Todos esses itens que eu falei têm a ver, no final, nos tornarmos uma pessoa mais empática e uma pessoa também mais produtiva e uma pessoa melhor, né? A empatia, outro curso que eu fiz de coaching, eu aprendi que, e eu achei muito válido para trazer aqui para vocês, que a empatia a gente não nasce com ela. Porque se o bebê fosse empático, ele deixaria a mãe dormir. Ele não é em qualquer situação, né, dor, frio, né, que ele encheu a fraldinha, tá com fome, ou tá assistindo sozinho, ele gritaria e não deixaria os pais descansarem. Então, essa empatia, ela é construída com exemplos que a gente vive e com exemplos que a gente escolhe ter pelas pessoas, né? Então, quanto mais você crescer em empatia, não é só no ambiente profissional, é como pessoa. A gente cresce também. E a gente pode tornar esse mundo melhor, né? Que é um mundo onde os valores estão conturbados, onde a gente nem sabe mais o que é moral, né? E o que é importante ser valorizado. Mas se a gente tiver empatia pelo próximo e saber ouvir e perceber às vezes que é um sorriso ou como a pessoa vai se sentir numa situação de igualdade, seja um dentista sendo auditado por você, se sentir respeitado pela mão de obra dele e entender que você também tem uma qualificação como a dele, isso daí que vai fazer você crescer profissionalmente.